A paz do Senhor, povo de Deus! Começando mais uma programação, perguntas e respostas com o nosso apóstolo Alessandro Gregorucci. Temos a pergunta de uma vida hoje que não se identificou, que quer saber se é pecado dar o dízimo mesmo não sendo batizada. É apenas uma frequentadora da igreja e ainda não se batizou. Apóstolo, é com você. A paz do Senhor, povo maravilhoso! Olha a gente mais uma vez aqui. E espero estar milhares e milhões de vezes com vocês aqui, porque são muitas perguntas e dúvidas que estão chegando. Já mandou a sua, não? Então mande, participe com a gente aí, em nome de Jesus. Cooperadora Priscila, mais uma vez, minha princesa, obrigado pela sua participação. E sim, com certeza, vamos responder essa pergunta. Mesmo que a pessoa não deixou o nome no nome da cidade, seria bom se você deixasse, para a gente falar o seu nome, saber se você é homem ou mulher, mandar um beijão para a sua cidade, para você e para sua família, em nome de Jesus. Vamos sim responder a sua pergunta. Veja bem. Primeiramente, nós temos que entender qual o objetivo do batismo. Porque a pergunta é como essa: eu não sou batizada, então eu devo dar o meu dízimo ou não? Nós temos que saber separar as coisas. Porque uma coisa é os pecados e outra é o procedimento do batismo. Então, para eu ser batizado, eu tenho que me libertar de meus pecados. Porque as pessoas confundem a interpretação bíblica, principalmente os falsos profetas, porque querem. E o diabo que os usa leva o povo na enganação do inferno. Então, o batismo, em livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Livro de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou dignos de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então, João Batista, ele já pregava, eu tenho várias outras passagens que ensina os discípulos, os apóstolos, Jesus ensinando, eu vos batizo para arrependimento de pecados. Então o batismo em águas tem que ter na vida de todo mundo nos dias de hoje que abraça a fé. E não vem falar de ladrão da cruz para mim não, ele foi salvo, mas ali não tinha igreja, não tinha as cartas, não tinha um complemento, hoje nós temos tudo isso. Faz a pergunta sobre o ladrão da cruz que eu respondo para vocês depois, na Bíblia. Então a palavra é clara, eu vos batismo para arrependimento. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Quem não nascer da água, que é o batismo, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para mim nascer do Espírito, eu tenho que sair dos meus pecados, ser batizado, morrer o velho homem, morrer a velha mulher, nascer o novo homem, a nova mulher, em obediência para que o Espírito de Deus venha habitar em mim. E para eu nascer da água, tem que morrer o velho homem e a velha mulher. Então tem que ser batizados aqueles que estão arrependidos, porque aqueles que são batizados, arrependidos, nova criatura são. São criaturas novas, morreu o velho homem e a velha mulher. Então quando você é batizado, ou alguém batiza alguém que fuma, que bebe, que fala palavrão, que está amaziado, que está com seus pecados, não está liberto, e ele sai da água com os mesmos pecados, aonde se cumpriu o batismo? Que morreu o velho homem e a velha mulher e nasceu um novo homem, uma nova mulher, segundo os desejos, vontade e desígnios de Deus. Não tem, porque saiu da água fumando, saiu da água bebendo, saiu da água fazendo a mesma coisa que aquele velho homem e aquela velha mulher fazia. Então não nasceu novo, não nasceu a nova, não se cumpriu a palavra. Pecador seco, entrou um pecador seco, saiu molhado, não chegou o batismo em Cristo. Então não se batiza as pessoas que estão nos pecados, se batiza as pessoas que saíram de seus pecados, se arrependeram e não pecam mais, estão libertas. Aí são batizadas, perdoado e limpo todos aqueles pecados que fizeram antes de abrir o coração para Cristo, e no ato do batismo, espiritualmente, morre aquele velho homem, aquela velha mulher, ficam crucificados com Cristo na cruz, e nasce um novo homem, uma nova mulher, novo, homem, nova mulher. Não é lavado, sai um homem limpo e uma mulher limpa, lavada, cheirosa da água, da piscina, não, ou do tanque, ou do rio. Novo homem no espiritual, o novo homem, o homem que já não fuma, não bebe, não está mais amaziado, não fornica, não rouba, não mata, não mente. Uma nova mulher que não mente, não rouba, não mata, não fornica e não pratica os pecados. Uma nova. É tão fácil entender. Então, filhinha, para você ser batizada, primeiramente você tem que se libertar de todos os pecados. E o dízimo, a oferta, a coleta, a ajuda, o que Deus propôs nos nossos corações semearmos financeiramente para ajudar a obra e a igreja a crescer no Brasil e no mundo, é uma ordenança de Jesus para nós. Então, se nós não praticamos, nós pecamos. Lembre, o pecado
ele nasce na desobediência. E a desobediência, ela tem dois lados simples de se entender. Primeiro ponto da desobediência. Toda hora que Jesus falar na sua palavra, não faça, você fizer, você peca. Desobediência, nasceu pecado. Todo momento que na palavra Jesus falar para você fazer e você não fizer, você peca. Nasceu pecado. Então Jesus falou para mim não fazer, eu fiz, nasceu pecado. Jesus falou para eu fazer, eu não fiz, nasceu o pecado. Então o dízimo, a oferta, a coleta, a ajuda, o amor ao próximo, a propagação do evangelho, é uma ordenança de Jesus para nós fazermos. Então, se eu não fizer, eu peco. Então, irmã, a questão, se você vai se libertar dos seus pecados para ser batizada, então você tem que se libertar deste pecado de não dizimar, de não ofertar e não ter o amor à igreja, o amor ao evangelho, o amor a Cristo e o amor ao próximo. E fazer a tua oferta, o teu dízimo, a tua ajuda e ajudar a igreja a crescer, expandir e propagar o evangelho. Caso contrário, você nem deve, porque vai nascer a nova mulher e o novo homem, como? Sendo os velhos homem e a velha mulher, avarento de coração, que não valoriza a obra e são ingratos diante de Deus e não valoriza os esforços de se unir e pregar o evangelho a toda a criatura. E olha o que a palavra diz em livro de Mateus 23. Jesus, ele corrige a maneira que dizimavam, que era errada, faziam errado de coração, e ele ensina a maneira correta. E aí tem gente que fala, pastor, mas o dízimo é lei. Veja bem, se você ler a Bíblia, essa aqui, ó, que eu tenho aqui, e eu tenho certeza que você tem também. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o dízimo não nasceu e não foi estabelecido em Moisés. O dízimo nasceu e foi estabelecido em Abraão e em Melquisedeque. Abraão deu dízimo, Melquisedeque deu dízimo, Jacó deu dízimo. Aqueles homens davam o dízimo. Só que quando teve a geração de Abraão, nunca se imaginaria que centenas de anos depois viriam a geração de Moisés. Abraão não teria nem noção, nem imaginava que existiria um tal de Moisés um dia. Então, quando chegou sim a lei e os profetas, e ele reforça sobre o dízimo, em livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 em diante, sim, o que Deus fez? Ele pegou, diante de Moisés, o dízimo que ele estabeleceu na geração de Abraão, Melquisedeque, Jacó, e trouxe para a lei, e aplicou sobre a lei. E da mesma maneira, Jesus pegou aquele dízimo que nasceu lá em Abraão e que Deus colocou ele sobre a lei, Jesus trouxe sobre a graça e o aperfeiçoou, corrigindo o coração do povo que fazia errado e dá ordem para nós dizimarmos hoje. Então, eu fico assustado de ouvir alguma pessoa que fala com coisa que eu estou interessado no dízimo, com coisa que o dízimo viesse para mim. Não, o dízimo é uma ordenança. É quando nós falamos para você, traz roupas para ajudar as pessoas mais carentes. Sim, eu uso também Simidão. A marca que eu uso é Simidão. Sidão eu uso, Simidão eu não uso. Amém? Mas eu não preciso muito de roupa. Eu só vou para a igreja, trabalho, não tenho muita... Sair para a rua, casa, trabalho, igreja. Trabalho para a igreja, trabalho para a obra, faço a obra. Então eu não necessito, mas toda hora eu estou falando, traz roupa. Por quê? Para fazer o bazar distribuir de graça. É que nem a cesta básica. Sim, eu também tenho a minha cesta básica. Você pensa que não? Eu recebo a minha cesta básica todo mês, arroz, feijão, óleo, sou normal como vocês, humilde e simples como vocês. Mas mesmo assim, eu não preciso de todo o alimento para mim. Mas todo mês eu estou doutrinando, ensinando as pessoas, traz o alimento, traz cesta básica, traz comida para ajudar as pessoas mais carentes. Por quê? Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, lê, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestisse. Senhor, quando foi que te fizemos isto? Quando fizeste aos meus pequeninos, fizeste a mim. Então, quando a gente faz as pessoas, fazemos a Cristo. Então, necessidade são coisas que nós precisamos entender das pessoas que precisam, não só as que estão na igreja, como as que estão fora. Fazei primeiro aos domésticos da fé, mas não deixar de fazer aqueles que estão lá fora, que precisam da nossa ajuda. Então, o dízimo e a oferta é uma ordenança, um mandamento, um ensinamento de Deus e de Jesus para ver a tua gratidão, o teu coração, o teu amor, a tua responsabilidade, seriedade, fidelidade com Deus, com a obra, com o evangelho, para propagar a palavra de Cristo como grandes homens e mulheres que levaram o evangelho com as suas ajudas adiante e chegou até nós. Porque Jesus, ele andava e Judas andava com uma bolsa cheia de dinheiro. E da onde vinha aquele dinheiro que vinha da bolsa? Eles roubavam? Não. Jesus trabalhava? Não. Deus abriu uma maleta do céu com anjo? Não.
Aquele dinheiro, a Bíblia diz que eram mulheres que Jesus as encontrou, as curou, as libertou, as abençoou, e elas, como gratidão, obedecendo a palavra e querendo que aquele evangelho fosse propagado, com as suas riquezas, os seus bens, os seus dízimos, as suas ajudas, as suas ofertas, traziam os valores para suprir a necessidade da igreja naquela época. E quando Jesus morreu, e Jesus foi crucificado, foi para a destra do Pai, ele derramou do Espírito também sobre as nossas vidas. E lá em livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante, da multidão dos que creram, quer dizer, Atos 4:32, já não tinha mais Jesus aqui, ele já estava lá com o Pai e o Espírito já estava sobre os discípulos. Ele diz que da multidão dos que creram, o coração de todos eram um só. Nenhum deles considerava exclusivamente as coisas materiais como suas. Pelo contrário, vendendo-as, traziam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos para suprir as necessidades das pessoas e de toda a igreja, da obra e do campo evangelístico. Então, se eu não dizimar hoje, é um pecado. Por quê? Ele está ordenando para fazer. Se eu não fizer, eu peco. Se eu fizer, eu não peco. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dai o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, viu? Jesus, além de pegar o dízimo que Deus pegou lá em Abraão, trouxe para a geração de Moisés, Jesus o trouxe para a geração da graça, e Jesus o aperfeiçoa, que ele fala, olha, vocês estão sendo hipócritas. Por quê? Vocês estão dando dízimo de tudo que vocês recebem, ganham, colhem. Só que vocês não estão tendo a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus. Vocês devem fazer estas coisas, quer dizer, vocês devem ter a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus em seus corações, sem omitir aquelas, quer dizer, sem omitir os dízimos. Então vocês vão trazer na geração da graça os seus dízimos, as suas ofertas, as suas ajudas, as suas coletas, aquilo que Deus propôs no seu coração, chame como quiser, é a ajuda, é as coletas, é a oferta, é a semente, mas vocês devem trazer junto com os seus dízimos o amor, a justiça, a misericórdia e a fé em vossos corações. Como ele diz para nós também, Lucas, capítulo 11, versículo 42. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, do arruda e de todas as hortaliças, e desprezai a justiça, o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Aqui ele fala a mesma coisa. Vocês estão sendo hipócritas. Por quê? Uma coisa vocês estão acertando, trazendo o dízimo, mas na outra vocês estão errando. Não tem a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus nos corações à hora de dizimar. É como a oração do publicano e do fariseu, né? Ele chega e fala, Senhor, eu dou meu dízimo todo mês, eu vou na sinagoga, eu jejuo, eu não sou como esse pecador que não dizima e não faz nada. Achando que ele ia ser justificado, porque ele fazia essas coisas. Quer dizer, ele achava que só com aquilo já estava bem diante de Deus. E aí o outro simplesinho falou, Jesus, Senhor, não sou nem digno de ir lá para o céu, sou pecador sim, esse homem está certo, tem misericórdia de mim. Esse foi justificado, o outro não. É o que Jesus está falando. Vocês dão dízimo, vocês dão as ofertas e acham que com isso já se justificam tudo diante de Deus. E Deus fala não. Ele quer receber o nosso dízimo e a nossa oferta, mas ele quer ver em nossos corações a justiça, a misericórdia, a fé e o amor de Deus. E quem tem isso no coração, dizima, oferta, ajuda a obra a crescer, expandir além das forças, mas faz por amor, por justiça, por misericórdia e por fé. Então é uma ordenança. Eu sei que você deve analisar, porque em Efésios 5:11, não sede cúmplices das obras infrutíferas, antes reprovai. Então quando você olha para onde você está e vê que tudo que estão te ensinando está errado, a palavra está confusa, a palavra está errado, tá a chavinha, rosinha, sal grosso, e não pregam Cristo, não pregam salvação, então você vê que ali não é uma obra da luz frutífera, é uma obra das trevas infrutíferas. Então você está correto de não trazer o teu dízimo, a sua oferta, para você não ser cúmplice do crescimento e da expansão daquilo. Mas isso não te isenta de trazer o teu dízimo, a tua oferta, a tua ajuda na verdadeira obra da luz de Cristo, da igreja que prega a palavra e que prega a verdade, e é o que nós estamos tentando nos esforçar em ser diante de Deus. Abre os olhos, abre o coração. Amém? E como diz em livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Veja como é pecado. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso
está pecando. Então ele está falando, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, isso está pecando. Então todo mês você vai fazer a sua compra, você sabe que você deve e pode tirar um pacote de arroz, uma cesta básica, uma lata de óleo e levar para a igreja para dar para os mais carentes, mas não faz, peca contra Deus. Você sabe que você pode pegar no seu guarda-roupas as roupas usadas, não se limitar a você, falar para os seus parentes, amigos, vizinhos, no trabalho, no emprego, na escola, onde você está, nos que te cercam, olha, quando vocês tiverem roupas usadas, traz para mim, que eu levo para minha igreja e lá distribuir de graça para as pessoas mais carentes. Você sabe que deve fazer o bem, mas não faz, e nisso você peca. E você sabe que mês a mês você deve tirar o teu dízimo, a tua oferta, a tua ajuda, a tua coleta, o que Deus propôs no seu coração e semear na obra de Deus, para que mantenha a obra, para que a obra cresça, para que supra as necessidades, receba o ímpio, o pecador, tirando ele dos maus caminhos e salvando a alma dele. E aí você não faz, você está pecando diante de Deus. Então não se deixe enganar. Então, filhinha, não é porque eu não fui batizado, mas eu não fui batizado, eu não vou dar o dízimo. Eu tenho pecado, então não vou dizimar. Amém. Se você fumar, é um pecado. Se você beber, é outro pecado. Se você usar droga, é outro pecado. Se você não der o dízimo, é outro pecado. Se você parar de fumar e de beber, você ainda tem mais 2 pecados. Aí se você parar de fumar, de beber e de usar droga e dizimar, você não tem pecado nenhum. Então não é porque eu tenho pecado que eu vou fazer os outros. Então porque, eu tenho pecado da bebida e do cigarro, então também não vou dar o dízimo. Amém. É um pecado a mais. Amém? Na sua vida. Eu tenho um pecado que eu não dou o dízimo e também eu não vou beber nem fumar. Quer dizer, amém? São pecados a mais, você vai se afundando. Isso não é uma mentalidade de quem tem o Espírito de Cristo. Repito, isso não é uma mentalidade de quem tem o Espírito de Cristo. Isso é uma mentalidade de quem tem, não vou nem dizer, para não falar que eu estou atacando, mas isso é uma mentalidade de quem está dando mais ouvido para o diabo do que para Deus. Quer dizer, eu tenho 3 pecados, e só porque eu tenho os 3, vou cometer o 4º, o 5º e o 6º. Pelo contrário. Eu tenho 3, não vou cometer mais nenhum e vou lutar. Para esses 3 virar 2, desses 2 virar 1 e virar nenhum. Então, se eu tenho 2, 3 pecados, então, quer dizer, eu bebo, eu fumo e eu falo palavrão. Eu tenho 3 pecados. Eu bebo, eu fumo, tenho 2 pecados. Então, também eu não vou dar o dízimo. Aí eu tenho 3 pecados. Amém? Olha, eu não dou o dízimo, meu coração é avarento, é duro, eu não consigo ajudar, não consigo fazer, eu gosto de estar na igreja, eu quero tudo bonitinho, arrumadinho, quero usufruir, sentar na mesa, comer, mas o que depender de mim vai tudo para o inferno que eu não vou levantar um dedo para ajudar. Eu quero ver Deus olhar para estas vidas, para esses corações e dizer, estou feliz com vocês estão de parabéns, estão corretos. Não vai existir isso diante de Deus, não caia na mente desses homens. Sabe por quê? Tem muitos homens hoje querendo privar as pessoas de dar o dízimo, achando que eles vão enfraquecer os falsos profetas. E estão errados, porque eles estão preocupados com a riqueza, carro. Você vê, quando você vê alguém pregando contra o falso profeta, você vai ver que a preocupação deles é o carro, a casa, o avião que os caras têm, a casa que eles têm, porque eles não estão preocupados com as almas que estão se perdendo. Eles estão preocupados com a riqueza que o povo está acumulando. Só que eu não estou nem aí com a riqueza que esse povo acumula. A minha preocupação é das almas que estão perdidas lá dentro para ser ganhas para Jesus. Por isso eu não estou nem um pouquinho preocupado. A torneira do banheiro, a privada do homem, a tampa é de ouro. Pode ser de ouro. É bom que ele aproveite as riquezas aqui na terra, porque lá no inferno não vai aproveitar nada. E eu lá estou preocupado se a tampa da privada do falso profeta é de ouro, se foi comprado com dinheiro do povo ou não. A minha preocupação é as vidas que estão lá. As almas que estão lá. Por isso eu estou aqui te pregando essa verdade para tentar te tirar dessas garras de Satanás e dessas garras das trevas. Então hoje tem surgido no Facebook, no YouTube, nas igrejas, alguns pregadores trazendo essa tese, dizendo que não é de Deus, porque dízimo é lei. Engraçado, o povo está lá na chavinha, na rosinha, na arca da aliança, estão nas suas igrejas trazendo toda a pregação da lei, doutrinando o povo a viver a lei, uns carregam véu, outros carregam os costumes, tudo baseado na lei, e aí vem dizer que o dízimo não pode ser pregado, que é lei. Mas só que o dízimo não nasceu da lei, eu não estou defendendo o dízimo. O dízimo não nasceu na lei, ele nasceu na graça. Eu estou defendendo a tua vida de não dar ouvido àqueles que querem te privar de obedecer a palavra que Cristo ordenou para fazer e você pecar diante de Deus. E eles fazem isso achando que se proibir e privar todo mundo de dar o dízimo, os falsos profetas vão se enfraquecerem. Mas você tem que entender que a palavra é bem clara. Lê, ei, você que está aí, lê Lucas capítulo 4, versículo 6. Satanás ele fala, te darei todo o reino, toda a glória e toda a riqueza que há neste mundo, porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Então toda a riqueza e bens materiais, reinos e o poder deste mundo
Deus deu para o Satanás, está na mão dele. Então não adianta você achar que com o dízimo você vai enfraquecer o falso profeta, que o diabo arruma uma outra maneira de enriquecer esses homens e eles vão continuar enganando e mentindo. E não é assim que você enfraquece. Você enfraquece o falso profeta, deixando o Espírito de Deus te usar nesta Bíblia, nesta verdade, nesta palavra, e não na particularidade do teu coração de querer doutrinar, não pode doar sangue, tem que guardar o sábado, é a carne de porco, é o véu, é o uso de costume, é isso e aquilo, criando coisas suas, achando que enfraquece. Você não vai enfraquecer dessa maneira. Nós vamos enfraquecer os falsos profetas a partir do momento que deixarmos o Espírito de Deus usar a nossa vida como usa a minha, para anunciar um evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus depois de Cristo para nós nos dias de hoje como igreja, e essas pessoas que nos ouvirem, que estão lá na mão dos falsos profetas, conhecerem a verdade e poder equilibrar na balança entre o certo e o errado e elas correr para o acerto, elas se afastam dos falsos profetas, aí a gente enfraquece eles. É dessa maneira, é essa estratégia, e é esse mistério. Então, filhinha, sim, sendo batizado ou não, dê o seu dízimo, dê a sua oferta. Lembrando, você está na igreja, você congrega, para pensar, peraí, se todo mundo que está nessa igreja, todo mundo for igual eu, vem, congrega, vive da igreja, o pastor ajuda, a obra ajuda, vem visitante, mas se todo mundo pensar igual eu, não der o dízimo, quem vai pagar essa conta no final do mês? O pastor? Ah, Deus vai mandar uma maleta do céu? Leia a Bíblia, gente, leia a Bíblia. Esses homens que fazem isso, estão querendo tirar a responsabilidade de vocês e minha e nossa de mantermos a igreja e a obra que Deus nos deu e querer jogar para Deus. Só que aí eles vão te privar de obedecer no mandamento de Jesus, que ele diz que deve dizimar, mas ter justiça, misericórdia, fé e o amor de Deus no coração. E aí eles te privando dessa obediência fazem você pecar contra Cristo e pecar contra Deus. E aí você enfraquece sim a igreja verdadeira de Cristo que tem lutado para pregar este evangelho, essa palavra para você. Abra os olhos que essa é a maior artimanha de Satanás nos dias de hoje. Amém? Que Deus abençoe você. Espero que tenha ajudado você, ajudado a todos que nos assistiu. Surgiu mais dúvidas dentro dessa pergunta? Manda mais para nós aqui. A gente vai responder para você com muito amor e com muito carinho, para a glória do nosso Deus. Deus abençoe, obrigado por todos. Obrigado, cooperadora Priscila, pela participação. Beijão no coração. Até a próxima. Isso é Deus!